Começa agora mais um telejornal PUC News. Desta vez, inteiramente produzido e apresentado de forma online. Eu, Rafael Oliveira, falando da minha casa, e Thalisson Silva, da casa dele. Você vai ver nessa edição: com as taxas de suicídio crescendo durante a pandemia, campanha de prevenção é reforçada. Mesmo com rigidez no controle, o governo de São Paulo reabre parques públicos que ficaram 4 meses fechados. Crise política. Funcionários de Trump e Biden são alvos de ataques virtuais. Com o isolamento social e a incerteza de melhora da economia, casos de transtorno psíquico têm se agravado. Com a quarentena realizada para diminuir os casos de Covid-19, muitos comércios tiveram suas portas fechadas. Atualmente vivemos em um momento em que estamos diante a uma ameaça à vida, que ativa os mecanismos de luta ou defesa, aumentando assim o nível de estresse e ansiedade do corpo. 76% da população teme a superlotação de hospitais. Outros 70% temem o desemprego, a diminuição de salários e a segurança de amigos e familiares. O que mais propicia a ansiedade e a depressão é o desconhecimento do que vai acontecer lá na frente, é essa instabilidade, a insegurança em relação ao futuro e também o fato de eu não poder encontrar pessoas, eu não saber como é que vai ficar o meu emprego, se eu vou continuar empregada, se eu vou ter trabalho. Então toda essa insegurança, ela ajuda a ter mais ansiosos e depressivos. Quando eu estudava economia, a gente já ouvia que, assim, sobrevive melhor no mercado de trabalho aquele que se reinventa. Então, assim, eu acho que é o momento da gente se reinventar. Acredito que, assim, muitas coisas vão mudar, muitas formas de trabalhar vão acabar, muitas profissões vão acabar, mas, assim, também vão surgir novas coisas. Para passar por esse momento turbulento, muitas pessoas tiveram que atualizar seu currículo ou inovar a sua empresa para continuar no mercado. É uma crise que interliga o bolso e a mente. Eu tenho 32 anos e conhecimento nunca é demais, né? O conhecimento ele só vem a agregar. Então, o pessoal fica falando, nossa, você com 32 anos, você ainda consegue mudar o que você fazia hoje, você está fazendo uma outra coisa. Né? Hoje, infelizmente, no mundo que a gente está vivendo, não só pelo que a gente está vivendo, mas digo mais pelas oportunidades mesmo, né? Além de a gente conhecer novas pessoas, a gente vai acabar aflorando novas skills que a gente nem imaginava que teria. Hoje eu estou querendo trabalhar uma skill design mesmo, né? Porque às vezes a gente precisa de alguma peça e eu não quero falar com alguém da nossa agência, aí eu tento criar eu mesmo. Então, são skills que a gente acaba aprimorando. Taxas de suicídio aumentaram durante a quarentena e campanha do Setembro Amarelo é reforçada. Setembro é um mês de prevenção ao suicídio. A campanha conhecida como Setembro Amarelo tem a finalidade de conscientizar as pessoas sobre o assunto. Na campanha deste ano, o Centro de Valorização da Vida reforça a importância do autocuidado e da empatia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil, cerca de 3.000 pessoas se suicidam por ano. Com a pandemia do coronavírus, o atendimento de urgência relacionado ao suicídio cresceu. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a quarentena e o medo de uma nova enfermidade impactam diretamente na saúde mental das pessoas. O município de Carapicuíba acaba de entrar na fase amarela do Plano São Paulo. Hospitais da cidade estão com mais de 50% dos leitos de UTI ocupados. No município de Carapicuíba, 13 dos 15 leitos de UTI e 32 dos 50 leitos clínicos estão ocupados por pacientes infectados pela Covid-19. Outras enfermidades
estão sendo tratadas nos postos de saúde da região ou estão sendo encaminhados para hospitais de municípios próximos, como Itapevi e Barueri. O município acaba de entrar na fase amarela do Plano São Paulo, com 69% de seus leitos hospitalares ocupados e com o seu hospital de campanha fechado. Ao todo, são 7.224 casos confirmados da doença e 273 óbitos no local. Luísa Nascimento, diretamente do Hospital Geral de Carapicuíba. Na cidade de Tatuí, interior de São Paulo, o comércio reabriu, mas ainda com restrições. Boa tarde. A cidade de Tatuí, no interior de São Paulo, se encontra em sua terceira semana da fase amarela. O decreto municipal permitiu a abertura do comércio, restaurantes, clubes e academias, mas ainda com restrições, como o uso de máscara, distanciamento de 2 metros entre as mesas, no caso dos restaurantes, e 1,5 metro entre os clientes. A cidade tem até agora 1.878 casos confirmados, 56 óbitos, 31% de leitos clínicos ocupados e 50% de ocupação da UTI. Após 5 meses fechados, bares e restaurantes reabrem em Sorocaba. Após 5 meses de portas fechadas devido à pandemia do novo coronavírus, restaurantes e bares se abrem em Sorocaba. A reabertura foi aprovada na terça-feira, dia 11 de agosto. Hoje, depois de 2 semanas do decreto, alguns locais ainda permanecem com funcionamento somente por deliveries e aplicativos. Imediatamente, foi assim, questão de horas, nós nos reinventamos e readaptamos 100% naquilo que era possível. Então, nós adaptamos o nosso local para retiradas e entregas. As entregas, meu marido que faz, para não gerar custo para os clientes, e nós fechamos, isolamos ali todo um plástico bem grosso para que as pessoas viessem, mantendo a distância, álcool gel para as retiradas. Nós sentimos uma queda. Com a reabertura agora, eu não sei te dizer em quantos por cento, porque foram poucos dias ainda, mas nós já percebemos um aumento sim. Dentre as novidades estão o distanciamento entre as mesas e a readaptação do espaço para a maior segurança dos clientes e funcionários. Além disso, os clientes são servidos e devem esperar o atendimento em suas mesas. As mudanças são visíveis no restaurante, o distanciamento, todos os cuidados que a gente tem que ter, que todos os restaurantes estão fazendo. O perigo não se concretizou da maneira como se imaginava e não tem por que trancar as pessoas saudáveis em casa, por um motivo que já passou, na verdade. Então tá ótimo voltar à vida normal. Bom, como médica, como é que eu vejo a reabertura dos bares e restaurantes? Eu não vejo nada de ruim em reabrir, contanto que sejam tomados cuidados sanitários que são orientados pelo Ministério da Saúde. Pacientes em tratamento, pacientes recuperados. Se você ver, a gente realmente percebeu uma diminuição nesses números de umas 2 semanas para cá. Olha, é uma emoção maravilhosa. E para nós, que trabalhamos aqui em família e temos as pessoas que frequentam aqui como nossa família, é assim, um momento assim, indescritível de alegria, de reencontro, de felicidade. Eu acho que isso aí vai ser muito bom para a cura emocional de muitas pessoas. Mesmo com crescentes casos de coronavírus pelo mundo, ilhas menos afetadas já recebem brasileiros. Em tempos de pandemia, viajar virou quase um assunto tabu para as pessoas. Porém, em meio às fronteiras fechadas e restrições, algumas ilhas ao redor do mundo conseguiram desviar do novo coronavírus, mantendo seus índices de infectados muito baixos ou quase nulos, e já estão recebendo brasileiros neste segundo semestre. Em algumas dessas ilhas, sua própria localização geográfica preservou os habitantes do vírus. Já em outros, ações imediatas de lockdown foram a solução. Alguns exemplos são as ilhas do Pacífico, Palau, Tuvalu e Tonga. A entrada de turistas estrangeiros ainda é limitada e rigorosamente controlada na maioria dessas ilhas, sendo exigido um teste negativo da doença justamente para evitar surtos. É o caso da Polinésia Francesa, que também já está com as fronteiras abertas para os brasileiros neste período.
Após 120 dias fechados, o governo de São Paulo reabre parques, mas estabelece medidas duras no controle de entrada. Junto de outros parques estaduais da Grande São Paulo, o Parque Vila Lobos, localizado na Zona Oeste, reabriu no dia 13 de agosto após 4 meses fechado. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do governo João Dória decretou que os parques urbanos funcionarão apenas nos dias da semana, com restrição de horários das 10 às 16 horas. As atividades coletivas estão proibidas e estão liberadas caminhadas, corridas e uso de bicicleta. Apenas as quadras de tênis que permitem o distanciamento entre os jogadores estão abertas para uso. Além disso, a temperatura dos visitantes deve ser medida antes de entrarem no parque. Álcool em gel será oferecido em totens espalhados por pontos estratégicos como entradas e centros de informação. Ainda sobre a reabertura dos parques estaduais, confira quais são algumas regras estabelecidas pela Prefeitura de São Paulo. Bom dia! Desde o dia 13 de julho, acontece a reabertura gradual dos parques estaduais, temporariamente interditados para o combate ao coronavírus. No dia 24 de agosto, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, permitiu que os parques abertos na cidade funcionassem em horário normal e apenas nos dias da semana. A Secretaria de Infraestrutura e do Meio Ambiente estabeleceu algumas regras para a reabertura. Os banheiros devem ser limpos com maior frequência, o álcool em gel disponível em todos os totens, estão liberadas apenas atividades físicas individuais com distanciamento social. Além disso, espaços fechados como academias, bibliotecas, museus, orquidários e viveiros serão restritos. Este parque, na zona norte de São Paulo, já está bem movimentado. A gente já consegue ver várias famílias caminhando, pessoal andando de skate, praticando esporte, gente chegando de carro. Mas muitos a gente já percebeu aqui usando máscara de forma errada e provocando aglomeração. Infelizmente, nos primeiros dias de normalização dos parques, a gente já se depara com cenas de desrespeito à quarentena como essa. A população em situação de rua está ainda mais vulnerável a doenças e problemas econômicos durante a pandemia. Com o comércio fechado, as fachadas foram tomadas por moradores em situação de rua, que buscam por locais seguros para sobreviverem em meio à pandemia. Eles vivenciam diariamente a falta de assistência social e o medo de ficarem doentes. No ano de 2019, a Secretaria de Assistência Social determinou que houve um aumento de 53% na população moradora de rua. Desde 2015, o número era de 15.905. Atualmente, essa parcial ultrapassa 25 mil de pessoas. Em Minas Gerais, a cidade de São Tomé das Letras se destaca na luta contra o coronavírus. Lá no sul de Minas Gerais, uma cidade desponta como exemplo no combate ao novo coronavírus. O município de São Tomé das Letras é o único local sem nenhum caso registrado na região após a primeira contaminação na cidade de Fama no último dia 8. Uma das medidas que contribuíram para esse efeito foi o isolamento total desde o mês de março. Equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar fiscalizam todos os veículos que tentam acessar São Tomé das Letras durante as 24 horas do dia. Trabalho esse que foi intensificado após casos surgirem nas cidades vizinhas. O município chegou a ter casos suspeitos em agosto, por conta de um médico que testou positivo e atendeu alguns pacientes da cidade. Porém, todos eles ficaram em isolamento e testaram negativo nos anos posteriores. Apesar dos mais de 100 mil mortos no Brasil, São Tomé das Letras mostra que é possível ter sucesso e combater essa doença que assustou o mundo em 2020. O metrô implementa mudanças para atender cuidados com o novo coronavírus. Desde que as medidas de isolamento social foram decretadas, o transporte público na capital paulista sofreu mudanças. A lotação dos trens chegou a ficar entre 22% e 25%, muito menos do que era antes. Com a flexibilização da quarentena, o movimento tem aumentado a cada dia, porém ainda é baixo. Então, quando a pandemia começou, só para a gente dar um exemplo, tinha uma linha que transportava em torno de 800 mil pessoas. No início da pandemia, essa linha transportou 140 mil pessoas. Então, ele transportou mais ou menos 20, 30% do valor. Com a volta da flexibilização das atividades, os usuários têm começado a usar o metrô novamente, né? Então, esse número hoje, por exemplo,
está ficando em torno de 320 mil pessoas por dia. Mas todo dia tem subido um pouco, todo dia aumenta um pouquinho. E isso significa que mais gente está usando o transporte público para ir trabalhar. Tem sido colocado mais trens, né, na tentativa de evitar que as pessoas fiquem muito aglomeradas. Mas à medida que as pessoas vão voltando a trabalhar, tem um limite, você não consegue colocar mais trens que um número que consegue circular nas linhas. Então, se a gente voltar aos níveis normais ou mais gente vai ocupar os trens, não se vai conseguir fazer a mesma isolação das pessoas que se tinha no começo da pandemia. A tendência é que cada vez as pessoas se aglomerem mais. Mesmo com a flexibilização da quarentena, medidas de prevenção ao coronavírus como higienização das estações e dos trens continuam ocorrendo frequentemente. Os trens passam por um processo de limpeza, alguns horários do dia são higienizados de uma forma geral. Existe álcool gel na entrada das estações para os usuários utilizarem, né? São dados várias emissões de avisos públicos para os usuários usarem máscara. Os usuários são obrigados a entrar de máscara dentro das estações, né? Então tem uma série de medidas que têm sido utilizadas no sentido principalmente de se evitar os contatos e as aglomerações, né? Mas não se consegue saber se a pessoa está ou não está contaminada. Simplesmente é de evitar os contatos, né? Acredita-se que, devido ao fato de algumas empresas estarem adotando o home office permanente, as linhas de metrô não terão a mesma lotação de antes da pandemia. Então, o que se percebe, né, é que várias empresas, inclusive o metrô, está adotando, se organizando para que vários funcionários continuem trabalhando em home office. Então, eu acredito que uma linha, que nem deu o exemplo de 800 mil pessoas, ela não vai nunca mais voltar, pelo menos assim mesmo após pandemia, a transportar esse número de pessoas. Esse número vai ficar em torno de 500, 600 mil pessoas, porque muita gente vai deixar de trabalhar nos escritórios, vai trabalhar em casa. Então, isso vai fazer com que caia o número de pessoas transportadas. As grandes filas nas agências bancárias e lotéricas marcam a entrada do município de Carapicuíba na fase amarela do Plano São Paulo. O município de Carapicuíba, recentemente, adentrou na fase amarela do Plano São Paulo. O avanço já se reflete no centro da cidade, onde é possível encontrar salões de beleza, outrora fechados, funcionando, respeitando o novo normal que se estabelece aos poucos. Já o movimento por todo o calçadão é contido, com poucas pessoas dentro das lojas e até mesmo no terminal rodoviário municipal. Porém, enquanto o movimento nas lojas é pequeno, as filas para agências bancárias e lotéricas refletem a falta de organização e o desrespeito às medidas sanitárias impostas pelo governo. Na agência da Caixa, localizado no centro de Carapicuíba, a fila avança por todo o calçadão. O município alcançou a marca de 7.224 casos de Covid-19 e 273 óbitos causados pela doença. Número de tarefas e carga horária de trabalho aumentam significativamente durante o home office. Já se passaram 5 meses desde a chegada da pandemia do novo coronavírus ao Brasil. De lá para cá, muitas coisas mudaram. Entre elas, uma adaptação forçada de boa parte dos trabalhadores ao regime de trabalho remoto. Com a mudança, o home office tem afetado até mesmo a carga horária de trabalho feita em casa. Minha carga horária de trabalho é de 6 horas e meia por dia. Neste período de pandemia, aumentou. Começava às 7 da manhã e ia até às 22 horas. Atualmente já consigo ficar menos tempo. Ficava 14 horas e diminuiu para 8 horas diárias. Segundo as equipes da NordVPN, as pessoas estão trabalhando pelo menos 2 horas a mais por dia, algumas chegando a ultrapassar 3 horas a mais que o habitual. Tive que aprender a usar a plataforma virtual, fazer videoaulas em pouquíssimo tempo. Fomos avisados na sexta-feira para começarmos na segunda-feira. Tivemos orientação da coordenadora pedagógica de maneira oral e virtual. A Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, realizou uma pesquisa durante a pandemia que mostrou que 56% entre 464 entrevistados encontraram muita dificuldade em equilibrar as atividades profissionais e pessoais no home office. Além de constatar que para 45%
houve aumento da carga de trabalho após o isolamento. No início da pandemia, eu estava trabalhando cerca de 2 horas a mais todos os dias. Eu estava até assistindo às aulas da faculdade e trabalhando ao mesmo tempo. A parte mais difícil do home office é separar a vida particular do trabalho. Trabalho cerca de 9 horas diariamente. Tive que parar minhas aulas de violão, academia, passeios. Um grande problema é que não há escapatória. Sem muito o que fazer e sem nenhum lugar para ir, as pessoas sentem que não têm uma desculpa legítima para não estarem disponíveis. Costumo assistir alguma série, ver algum filme ou jogar no computador. Encontros virtuais com a coordenação e professores. São reuniões pedagógicas, então essas reuniões nós conversamos a parte pedagógica, mas tem essa parte para nós trocarmos os nossos laços, de amizade. Muitas empresas ainda estão aproveitando este momento para aprimorar o trabalho remoto, já que a demanda para esse tipo de trabalho ainda deve aumentar muito, mesmo após a pandemia. A Prefeitura de São Paulo iniciou um projeto para a retomada das atividades em bares e restaurantes da cidade. No dia 6 de julho, a Prefeitura de São Paulo liberou bares e restaurantes de voltarem a funcionar. No entanto, com as aglomerações vistas no Leblon, o funcionamento só é permitido da porta para dentro, sem a utilização das calçadas. Pelas regras em vigor estabelecidas juntamente com o governo estadual, o funcionamento só é permitido até às 22 horas, podendo atuar em 8 horas de trabalho. No dia 5 de agosto, a Prefeitura liberou um projeto piloto intitulado Ocupa a Rua, que será financiado pela iniciativa privada e tem o intuito de flexibilizar mais esse setor. Veja a nova pesquisa Datafolha sobre a intenção da população com relação às vacinas do novo coronavírus. Boa noite. Segundo pesquisa Datafolha, realizada entre os dias 11 e 12 de agosto, 9% dos entrevistados não pretendem tomar a vacina da Covid-19 quando ela estiver em circulação. Entretanto, 89% responderam positivamente e os outros 3 restantes não tiveram uma opinião formada. A pesquisa foi realizada com 2.065 brasileiros de todas as partes do país e por telefone para evitar qualquer tipo de contato pessoal entre os envolvidos na pesquisa. De acordo com os dados oficiais, a parcela que pretende se vacinar contra a Covid-19 pertence a diferentes grupos com diversas etnias, escolaridade, gênero e renda. Mas essa discrepância é muito maior entre aqueles que não estão tomando cuidado, não estão realizando nenhum tipo de isolamento social e também não têm medo de contrair a doença. No próximo bloco, você irá conferir as principais notícias de cultura, comportamento e educação. A proposta parlamentar de auxílio à cultura é apresentada com 6 meses de atraso. O setor cultural é o responsável por 171 bilhões de reais para o PIB brasileiro, mas plateia e palcos vazios são realidades que assolam artistas, especialmente os de teatro, durante a pandemia. De acordo com pesquisa de percepção dos impactos da Covid-19 nos setores cultural e criativo, em parceria com a Unesco e universidades nacionais, o setor tem queda de 44,4%, isso entre maio e julho. A Lei Aldir Blanc destinava 3 bilhões de reais para estados e municípios, mas o prazo e burocracia, segundo os próprios profissionais, são empecilhos para a obtenção da verba. Com a pandemia da Covid-19, a moda consciente vira pauta relevante. O debate sobre moda consciente e sustentável já aparece há algum tempo e vem crescendo cada vez mais graças ao documentário The True Cost, lançado em 2015, que mostra as relações entre as pressões dos consumidores por alta costura de baixo custo e a exploração de trabalhadores para que isso aconteça. As discussões acerca de uma produção mais sustentável continuam surgindo e ganhando mais força. Com a quarentena imposta pela pandemia da Covid-19, a grande maioria das pessoas permaneceram em suas casas. Dessa forma, o contato com as redes sociais, novas formas de pensamento vão aparecendo.
A consultora de moda e professora Júlia Codonho explica o que é a moda consciente e como ela se relaciona com a moda sustentável. A gente pode entender essa relação de moda consciente como uma moda que está aí trazendo uma nova forma de criar, de produzir, de pensar. A gente começa a entender que tanto a palavra, né, a relação do consciente, quanto o termo sustentabilidade é um conceito, né, é um processo de desenvolvimento, né, pensando que os dois visam uma melhor construção de um processo, né, processos mais responsáveis, eu não vejo diferença. O intuito, digamos assim, é o mesmo, é de pensar uma moda, de fato, de menor impacto, né, além de menor impacto, de impacto positivo, de alguma maneira, social, econômico, né, ambiental. A publicitária Isabela Suzuki traz uma reflexão sobre as pequenas e grandes empresas e o que aconteceu com elas durante a pandemia da Covid-19. Eu não vou nem falar em conscientização, mas eu acho que houve sim uma super massificação em relação à comunicação disso. Primeiro, produtor local. Salvem os locais. Então, as pequenas empresas, então mesmo as grandes, estão entendendo o poder das pequenas. Acredito que a moda sustentável tenha dado um boom gigantesco durante a pandemia justamente por isso. Segundo pesquisa informal feita por uma rede social, a maioria das pessoas afirmam estar desenvolvendo uma mentalidade de consumo. A pesquisa mostra que 63% das pessoas estão mais conscientes na pandemia, assim como 68% compraram mais de pequenas empresas durante esse período, e que 69% das pessoas também estão questionando mais de onde suas roupas vêm e de como elas são produzidas. Maria Júlia Bianchini é estudante de moda e relata que, como consumidora, está refletindo mais sobre o seu consumo durante a quarentena. A pandemia foi um momento de autoconsciência. Porque é muito o que a gente tem feito. A gente tem ficado em casa, então é muita autoconsciência. Você olhar ao seu redor e ver tudo que você tem ao seu redor. E fala, poxa, eu não uso nem metade do que tá aqui. Tipo, por que eu comprei isso, sabe? Para quem ainda não atingiu a consciência de consumo, a consultora de estilo Camila Romit afirma que é um processo lento. Ninguém sabe a fórmula de nada, ninguém nasceu sabendo tudo, sabe? Então é uma coisa que é um aprendizado, assim como o feminismo é um aprendizado pra gente, assim como o antirracismo é um aprendizado pra gente, eu acho que o consumo consciente também. Mas o importante é a gente plantar essa sementinha e deixar ela crescer. Por conta da quarentena, diversas pessoas encontraram nas vendas online um caminho para o sustento da família. Boa noite. Brasil registra aumento médio mensal de 40% nas lojas online durante o período da pandemia. Segundo a ABECOM, até o começo das ações para conter o coronavírus no país, a média era de 10 mil aberturas por mês. Esse número saltou de 50 mil mensais logo após os decretos de isolamento social. O levantamento indicou que mais de 100 mil lojas já aderiram às vendas pela internet, e os setores que estão em alta são os da moda, alimentos e serviços. A ABECOM e a Conduto registraram também um aumento de 40% no número de vendas online, e os setores que mais cresceram são os de calçados, com aumento de 99,44%, bebidas, com 78,90%, e o de eletrodomésticos, com aumento de 49,29%. A seguir, vamos entrevistar um dos donos da Glet Company, que junto com o seu sócio, decidiu começar sua marca do zero durante o período da pandemia. Boa noite! Você pode contar um pouquinho pra gente de como você e seu sócio decidiram criar a marca? Oi, tudo bem? A ideia veio de uma discussão que a gente estava tendo de noite, a gente estava em ligação de madrugada, vendo um programa de TV, e a gente começou a discutir sobre como seria lançar uma marca. A gente começou a falar que, sempre tivesse à vontade, e a gente achou que não fosse passar disso, só que eu procurei umas imagens, fiz alguns desenhos no Photoshop durante a madrugada, e ele ficou procurando uns nomes de marca, alguns desenhos também, e aí no dia seguinte a gente veio conversar sobre de novo, sem pretensão nenhuma, os dois esperando que não ia ter essa realização, e as coisas foram acontecendo. E vocês enfrentaram algum empecilho, assim, por ter começado bem no meio da pandemia? Algumas coisas que complicaram durante a quarentena foi o contato com o meu sócio, porque a gente precisava se falar somente pelo WhatsApp, e algumas coisas são melhores para se mostrar pessoalmente. Ele poderia mostrar alguns detalhes do desenho que ele gostou mais ou menos,
E a gente teve algumas complicações perante a isso. Outra coisa foi a gente procurar o material para fazer o produto, porque as lojas não estavam todas abertas, ir até os lugares por conta do risco da contaminação, mas a gente conseguiu agilizar tudo pelo Instagram e por algumas outras redes sociais, e pelo Google achar algumas outras marcas para a gente conseguir achar um material adequado. Mas vocês estão planejando ter uma loja física no futuro? Ou vocês se encontraram assim no e-commerce? A gente gosta bastante da ideia de ter uma loja física, é uma coisa que atrai um pouco mais um público que é mais desconfiado sobre compras online, mas acho que a modernidade, o futuro assim, é continuar com compras online mesmo, porque a tendência é as pessoas começarem a comprar cada vez mais no online e não vai ter esse custo de manter um lugar físico. E como vocês estão fazendo as entregas das mercadorias nesse período? As entregas estão sendo realizadas todas por mim ou pelo meu sócio. A gente higieniza a embalagem, coloca na embalagem do correio, fecha ela e a gente leva ela ou de carro ou com algum transporte público e deixa na portaria ou no portão da pessoa. A gente optou por uma entrega particular porque o preço que o correio cobra atualmente é um preço desproporcional para pessoas que estão entrando no mercado agora. É um preço muito alto que não vale o frete. Muito obrigada pela sua participação, viu? Pessoal de casa, nos vemos amanhã nesse mesmo horário. Uma boa noite. O Conservatório de Tatuí está fechado desde março. Alunos e professores sofrem com as consequências. O Conservatório Procópio Ferreira, da cidade de Tatuí, interior de São Paulo, se encontra fechado desde a segunda semana de março. Alunos de vários lugares vêm estudar no conservatório e o fechamento por causa da pandemia trouxe consequências a todos. As aulas começaram em março, depois do carnaval. Sempre começa depois do carnaval. E a gente fez 2 semanas de aula e entre a segunda e a terceira ele já fechou, porque começou a ter alguns casos aqui em Tatuí e na região, né? Porque como vem bastante gente de fora, são realmente muitos poucos alunos que são de Tatuí, é muito perigoso, fica muito perigoso manter as aulas. Então, ele fechou logo que começou a ter alguns casos, os primeiros casos, né, de coronavírus. Porque é meu ano de formatura, então eu perdi muito progresso, porque eu, como sou percussionista, eu estudo vários instrumentos e eu não tenho tudo isso em casa. Então, eu dependia de uma escola para estudar, para manter o meu progresso, para montar o meu recital de formatura. Então, eu praticamente perdi o ano, perdi meu recital de formatura. Sim, que a gente pelo menos mantenha contato, sabe? Que os alunos estejam informados sobre o que está acontecendo, ou o que a diretoria está pensando em fazer. Porque todo esse tempo a gente ficou sem notícia nenhuma. E ficou bem complicado, principalmente para mim, porque eu não sabia o que eu ia fazer, como que ia ficar minhas aulas, como que ia ficar meu recital de formatura. Então eu fiquei bem no escuro, sabe? Então agora pelo menos a gente vai ter um contato e pelo menos a gente vai ficar informado do que a secretaria está pensando. Porém, não foram apenas os alunos que sofreram. A pandemia também trouxe consequência para os professores. Quando nós entramos na pandemia, o governo do estado, né, pandemia é uma coisa que não se, como que se diz, não se programa, né? E quando entrou a pandemia, foi o último dia que eu trabalhei, foi dia 15 de março deste ano, de 2020, no conservatório. E aí o que aconteceu? Quando entrou a pandemia, eles colocaram os professores e os músicos de férias por 30 dias para ver se nesses 30 dias era possível fazer alguma coisa. E aí eles ficaram buscando maneiras e situações para que nós ou voltássemos ou ficássemos pelo governo federal encostado, né, que era uma saída que o governo podia ter a respeito dos professores e dos músicos. Bem, o que aconteceu? Os músicos, eles entraram com um cancelamento de contrato, ou seja, nós estamos à disposição do conservatório, nós não podemos trabalhar devido à pandemia, e aí nós estamos fazendo uma vez por mês uma gravação de uma música, uma peça, para você enviar
para justificar o trabalho que você está fazendo dentro da sua casa, como músico. Como professor, nós ficamos assim, em contato com os alunos. Por exemplo, eu fazia uma gravação de uma música Cai Cai Balão, Atirei o Pau no Gato, músicas conhecidas, músicas de temas bem conhecidos, e enviava para os alunos. Para quê? Para que a gente tivesse um contato até o conservatório, até o governo do estado decidir o que ele iria fazer. Mesmo com autorização do governo estadual, cinemas e teatros continuam fechados. Apesar da autorização do governo do estado de São Paulo, teatros e cinemas da capital paulista permanecerão fechados até que entre na fase 4, verde, do Plano São Paulo de Flexibilização Econômica. Quando esses lugares forem reabertos, deverão seguir algumas regras estabelecidas pelo estado, além do que for determinado pelo protocolo municipal. Dentre elas são ocupação máxima de 40%, uso obrigatório de máscaras, venda de ingressos exclusivamente online e assentos marcados respeitando o distanciamento social, além de funcionamento de até 6 horas por dia. Os cinemas drive-in voltaram a existir por conta da pandemia do novo coronavírus. E em São Paulo, diversas atrações já podem ser conferidas. Conhecidos na década de 50, os cinemas drive-in voltaram com tudo nos últimos meses por conta da pandemia do novo coronavírus. Com uma retomada gradual e seguindo os protocolos de segurança e higiene, a possibilidade de acompanhar o cinema novamente surgiu no mês de junho, em São Paulo, e tem um público cada vez maior. Atualmente, os paulistanos podem conferir o cinema à la anos 50 em lugares como o Tom Brasil Experience Drive-In, no Jardim Caravelas, no Belas Artes Drive-In, no Memorial da América Latina, no Cine Sesc Drive-In, no Sesc Parque Dom Pedro II e na Arena Estaiada, localizada no Real Parque. O novo streaming criado pelo Walt Disney, o Disney Plus, chegará ao Brasil em novembro deste ano. O Disney Plus, novo serviço de streaming de vídeo da Walt Disney, agora já tem uma data para chegar ao Brasil. Foi anunciado que a plataforma chegará em novembro de 2020, um ano depois de ter sido lançada nos Estados Unidos. De acordo com fontes, o prazo de chegada faz parte de uma estratégia global do grupo que disponibiliza a plataforma gradualmente enquanto investe em infraestrutura para evitar falhas. O preço do Disney Plus no Brasil ainda não foi divulgado, mas a plataforma incluirá séries e filmes clássicas da Disney, além de obras recentes da Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar, National Geographic, além de novas produções exclusivas. Festival Online exibe neste mês o documentário sobre o violonista Garoto. Estreia em setembro dentro da programação online da 12ª edição do Inédit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical, o documentário Garoto, Vivo Sonhando. Projeto de Henrique Gomilde, Lucas Nobili e Rafael Veríssimo, e que vem sendo produzido desde 2014. Vocês, por certo, e como toda a gente desse nosso imenso país, o conhecem por Garoto, o mágico do violão. O violonista e compositor paulistano foi morto em 1955 aos 39 anos, deixando uma obra de grande relevância. Com canções como Gente Humilde e Duas Contas, Garoto influenciou várias gerações de violonistas e músicos em geral, de Baden Powell e Rafael Rabelo a Tom Jobim e Paulinho da Viola. O aplicativo TikTok se consagrou como o mais baixado no período de quarentena. O aplicativo chinês TikTok se consagrou como o aplicativo mais baixado durante o período de quarentena por Covid-19, com 2 bilhões de downloads por todo o mundo. Em 2019, o TikTok foi baixado 119 milhões de vezes. Já em 2020, quando o vírus avançou globalmente e obrigou as pessoas a passarem mais tempo em casa, o software teve a impressionante marca de 315 milhões, nos resultados combinados da App Store e Google Play. Apesar do funcionamento ser restrito a 40%, shoppings aparentam estar lotados e com aglomerações. Após 4 meses fechado, Shopping Iguatemi Esplanada retoma seu funcionamento presencial, com horário reduzido de 8 horas diárias. Visando a contenção de pessoas no shopping, a administração determinou que apenas um piso de estacionamento seria utilizado.
Apesar de medidas restritivas e de proteção, em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, o shopping ainda conta com aglomerações. Hoje, após 2 semanas de reabertura, o shopping tem a sensação de estar lotado, apesar de só funcionar com 40% de sua capacidade. Agora vamos falar sobre educação. Professores e alunos ainda enfrentam dificuldades de acesso ao conteúdo remoto das instituições de ensino. Escolas vazias, portões fechados e alunos e professores ainda mais sobrecarregados com as atividades escolares. Com a suspensão das aulas presenciais devido à pandemia, as dificuldades se evidenciaram. A transição daqui, lugar menor ainda, eu ainda estudo escola pública, foi bem complicada, principalmente para o aluno estar trabalhando. A gente ficou 2 meses sem aula, sem nada. Mas não só alunos enfrentam a mudança no formato de aulas, agora remoto. Professores também têm dificuldade de acesso, muitos que nunca usaram as ferramentas tecnológicas até então. Todos tivemos que mudar nossa rotina. É difícil mudar uma rotina, filho. Eu já não tenho mais vida pessoal. É 24 horas ligada ao trabalho, né? Mexeu muito com o meu psicológico. E no momento em que políticas públicas e educacionais são essenciais, o maior degrau para a educação básica no país é sua ausência ou ineficiência, quando não se tem um direcionamento nacional. A dificuldade, na verdade, é você buscar formas de financiamento de rede, de computador, de tablet, ao invés de fazer contrato com grandes fundações. Se atribui a responsabilidade ao professor, como se ele fosse vocação e não profissão, e se espera um milagre. O MEC, dessa pandemia, não investiu R$1 na escola pública. Não temos nenhuma política educacional nacional. Uma das coisas mais surpreendentes é que a gente não imaginava de quanto esforço o professor é capaz, os pais, os alunos são capazes de se adaptar a essa nova realidade. Que a gente deveria ter um esforço coletivo para transformar a educação em prioridade de agenda pública. A nossa prática educativa humaniza-nos. A gente se torna mais homens e mais mulheres com educação. Estudantes do último ano do ensino médio estão com receio do que vem pela frente com as aulas remotas durante a pandemia. Instituições de ensino ao redor do globo precisaram se adaptar à mais nova realidade remota causada pela pandemia do novo coronavírus. Escolas brasileiras, em especial, têm mantido suas atividades de diversas maneiras diferentes de acordo com as suas realidades. Mas o que a crise sanitária realmente intensificou foi a ansiedade dos alunos do último ano escolar, que precisam lidar com a incerteza com relação ao futuro após o fim do ensino médio. Eu estudo sozinha para os vestibulares, eu não faço cursinho, eu assisto vídeos no YouTube, eu faço resumos, eu faço questões de vestibulares. A minha escola tá dando aula das 7 ao meio-dia também pra gente. Estão passando atividades, mas a questão é que realmente está sendo bem difícil, principalmente pra gente do 3º ano, que tá sem aula, não tá podendo ir lá, chegar e perguntar. Os meus estudos durante essa pandemia está sendo bem complicado e um pouco difícil de manter o foco e a concentração durante as aulas, por não ter um suporte presencialmente dos professores, não ter como tirar dúvida. Fica bem complicado de assimilar a matéria e de realmente aprender. As lições em excesso acabam atrapalhando bastante. E as minhas expectativas para o vestibular estão realmente baixas por não estar tendo esse suporte, por não me sentir preparada. Fica uma dúvida muito grande, não só para mim, quanto para outros alunos que vão prestar vestibular esse ano. Dentre todos os medos e anseios dos jovens vestibulandos deste ano diferente, uma das coisas que mais sentem falta é do amparo imediato de seus professores. Eduarda, uma outra estudante da rede pública, fala um pouco sobre isso. Acredito eu que nada vai substituir um professor em sala de aula. Em casa, eu nem me concentro tanto assim, e aí fica difícil de aprender. Tenho muitas dúvidas sobre as coisas e às vezes não tem ninguém para responder, e o professor demora 3 dias para responder um e-mail com a minha dúvida, e aí já não consta mais, né? Por mim, eu cancelaria esse ano e ano que vem faria o mesmo ano de novo, que é bem melhor, cara, porque esse ano basicamente foi perdido, de verdade. Que a gente consiga realmente vencer o que tá acontecendo e que
todos os meus colegas que estão no terceiro ano se desempenhem e consigam ter um grande resultado no final dessa jornada. Mas é isso, eu desejo boa sorte para todo mundo aí que vai fazer o vestibular. E é isso, tamo junto. As aulas remotas evidenciaram problemas entre alunos de instituições. A falta de comunicação é a principal delas. Aulas presenciais, contato humano e o movimento frenético das universidades. Tudo isso tornou-se algo muito distante para os universitários, que adentraram o segundo semestre de 2020 novamente com aulas remotas. Com o fator surpresa, o início das aulas no primeiro semestre foi turbulento para todos, e as reclamações por falta de apoio das universidades, materiais inadequados e até falta de comunicação entre instituições e alunos prevalecem. Para Renata, por exemplo, o começo foi confuso e as decisões da universidade prejudicaram mais do que ajudaram seus alunos a lidar com este momento de crise. No semestre, nós tivemos a surpresa de que, além da sala ficar bem cheia de professores serem demitidos, a gente viu que não tem mais o turno da manhã. Então, o pessoal que trabalha à tarde, noite, eles foram simplesmente remanejados. Então, assim, ou você estuda ou você cancela a matrícula. Outro fator preocupante foram as demissões de parte do corpo docente das universidades. Em meados de julho, instituições como a Uninove, São Judas e Cruzeiro do Sul demitiram professores sem aviso prévio ou qualquer justificativa. Alunos só ficaram sabendo das baixas no corpo docente durante as aulas e foram ignorados quando buscaram respostas com a instituição de ensino. Teve muita demissão e isso chegou nos alunos por parte de professor simplesmente falar para a gente por WhatsApp. Aconteceu essa negligência por conta da faculdade, eles não conversam com a gente, eles não mandam e-mail, eles não interagem com a gente para a gente saber sobre o que está acontecendo na faculdade. O que mais nos chama atenção em todos os casos é a falta de diálogo entre as universidades e o corpo estudantil. Isso nos leva a crer que a democracia dentro desses locais está abalada, impedindo os alunos de opinarem e até mesmo de participarem da sua vida acadêmica. Em algumas universidades, o segundo semestre começou às escuras e o contato só ocorreu depois de muita pressão por parte de alunos e centros acadêmicos. Para a professora de História Oral da USP, Marcela Boni, essa falta de democracia é o reflexo do momento político que vivemos. E isso é a cara do Brasil atual, infelizmente. A gente está vivendo um momento politicamente muito caótico, né, em que a palavra democracia acaba assumindo contornos, né, muito esquisitos. Isso acaba sendo um sinal, né, daquilo que é arbitrário. Então, assim, para que ter uma gestão democrática, né, na universidade, sendo que isso é o que demonstra mais perigo para a manutenção desses privilégios, né, dessa situação que é pouco questionadora. Em julho, em plena quarentena, vagas de estágio e jovem aprendiz aumentam mais de 100%. Apesar de coronavírus e tempos de incerteza, o CAA, Centro de Integração Empresa-Escolas, registrou um aumento de mais de 100% em vagas de estágio e jovens aprendizes no mês de julho, durante a quarentena. As vagas de aprendizes cresceram em 101%, enquanto as vagas de estágio em mais de 99% neste mês. O estado de São Paulo, seguido pela região norte do Brasil, foram os estados que conseguiram manter significativamente o número de vagas durante esse período de calamidade. A seguir, entrevistas com alunos de comunicação que conseguiram seus empregos justamente nesse período de quarentena e de incertezas. Meu nome é Rafaela Lima, eu tenho 20 anos e eu fui contratada 17 de março, assim que começou a quarentena. Meu nome é Geisa e eu tô no meu emprego atual desde 1 de junho de 2020. O processo seletivo foi composto por 2 etapas. Primeiro, um teste online e depois uma entrevista, propriamente dita. E ao ser entrevistado online, eu achei que eu me senti mais tranquilo, porque eu estava dentro da minha casa e achei muito mais cômodo. Então, para mim, foi melhor do que uma entrevista presencial. Eu fiz um teste online e 2 entrevistas. Geralmente eu fico muito tensa para fazer entrevistas tanto online quanto presencialmente. Do processo seletivo online foi tranquilo, eu me senti mais segura, porque eu sempre fico mais nervosa se eu tenho que fazer processo seletivo em alguma empresa, eu me sinto muito pressionada, e sendo online eu me senti mais segura.
o que foi ao contrário da entrevista, que eu me senti mais pressionada por telefone, porque foi por telefone, do que seria normalmente, assim, tipo... A minha relação com os colegas de trabalho, eu acredito que é muito boa. São todo mundo pessoas muito legais de trabalhar, apesar da gente não se conhecer pessoalmente, mas não acredito que isso influencie em tanta coisa assim. Eu acho que trabalhar com pessoas que a gente nunca viu, no começo pode ser um pouco complicado, porque não é isso que a gente pensa, né? Logo no começo, quando a gente começa a trabalhar em algum local. Mas acho que com o tempo a gente vai se acostumando e depois a gente pega a prática. Isso aconteceu comigo. Se eu pretendo continuar no emprego pós-quarentena, talvez sim. Eu gosto muito com o que eu trabalho hoje em dia, apesar de não ser a minha área. Mas o que faz eu gostar muito é toda essa equipe, que é super legal, time, é como se fosse uma família mesmo. Então, talvez sim, ou talvez não, explorar áreas novas. Só o futuro dirá. No próximo bloco, você irá conferir as últimas notícias sobre tecnologia, política e esportes. Oculus promete evitar a procrastinação através do uso de inteligência artificial. Óculos com inteligência artificial prometem evitar a procrastinação. O acessório foi desenvolvido pela startup canadense Auctify e projetado para monitorar a rotina de seus usuários, emitindo avisos visuais e sonoros ao detectarem perda de foco em atividades. Batizados como Specs, os óculos são equipados com inteligência artificial que, através do aprendizado da máquina, julga tarefas produtivas ou não, e que também podem ser personalizadas via aplicativo. A startup abriu uma vaquinha no site Indiegogo e é possível comprar o produto pelo valor de $249. A fabricação em massa só começará em dezembro e as entregas apenas em janeiro de 2021. A realidade aumentada cresce cada dia mais e vem se estabelecendo dentro da realidade atual da tecnologia. Em cenários cada vez mais dinâmicos, as tecnologias são superadas dia após dia. Com novidades que ultrapassam os dispositivos antigos e provocam mudanças constantes na vida das pessoas, a realidade aumentada se fez presente. Apesar da sua origem ser na década de 1990, o seu uso ficou conhecido no final da primeira década de 2000, com softwares e outros dispositivos, principalmente no mundo gamer, com os jogos Pokémon Go e The Sims. Em 2020, tivemos uma grande crescente na utilização dela por meio dos filtros do Instagram e por outros setores, que vão desde o varejo, com produtos imersivos, até a biologia, com softwares que aumentam o tamanho de insetos e outros animais. Assim, a perspectiva é que essa tecnologia tenha grandes avanços nos próximos anos e que faça ainda mais parte do cotidiano de ampla parcela da sociedade. Jéssica Soler, de São Paulo. O Pantanal está passando por uma fase muito crítica e as queimadas vêm crescendo rapidamente. O Pantanal é a maior área úmida continental do planeta e a situação atual preocupa os ambientalistas. O bioma está passando por sua fase mais crítica desde a década de 90, sofrendo uma de suas maiores secas, além das queimadas e do desmatamento. Só na primeira quinzena de agosto, o total de focos de queimada no Pantanal foi de 2.578, superando o registrado em agosto de 2019, que foi de 1.684, um crescimento total de 240% no número de focos de calor. Há semanas para as eleições dos Estados Unidos, altos funcionários dos candidatos à presidência são alvos de ataques virtuais. A Microsoft divulgou no dia 10 de setembro a tentativa de interferência de hackers russos e chineses sobre funcionários dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump. De acordo com o comunicado, os sistemas de segurança da empresa foram capazes de evitar as invasões. Um dos grupos é o mesmo identificado por atacar a então candidata à presidência Hillary Clinton em 2016. Num cenário polarizado e de incertezas, o longo e complicado processo eleitoral vem chegando ao fim com o democrata Joe Biden 7,5 pontos à frente do atual presidente Trump. Diferentemente do Brasil, quem vota para presidente por lá são os 538 delegados já escolhidos pela população e que definirão no dia 3 de novembro os rumos dos Estados Unidos. Ainda sobre política, agora uma entrevista com um brasileiro que mora no estado de Miami sobre ataques contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Bom dia, meu nome é Mayara Iocota e hoje a TV PUC irá tratar das manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos. Expressão ou intolerância política. O que alguém do lado de fora pensa sobre isso? Como a sociedade norte-americana trata esse assunto? E o que seria uma oposição política contra o presidente dos Estados Unidos? Esse assunto será abordado pelo entrevistado Hélio Santos, brasileiro que está morando no estado de Miami. Aqueles produtos ali, a gente pode interpretar de várias formas, né? Bom, eu posso dizer sobre a liberdade de expressão. Afinal de contas, são produtos ofensivos, dependendo da forma que você vê, né? Mas, e tratando ainda do presidente dos Estados Unidos, a maior nação aí do mundo, e mesmo assim as pessoas têm liberdade de expor de uma forma leve, porém agressiva, a expressão deles sobre o atual governo. Eles continuam tendo a liberdade de falar e se expressar. Acho muito importante. Eu tenho visto programas de TV aqui também, com artistas americanos, dando uma opinião mais dura, fazendo piadas por Donald Trump. Eles têm a liberdade de fazer isso, não há censura. Eu acho isso interessante também. Outro ponto também interessante é justamente a forma que você pode ser duro num protesto, ser agressivo sem ser violento. Você vê uma foto em papel higiênico, um limpador de privada, com caricatura do presidente, eu acredito ser uma forma muito agressiva de mostrar: não estou contente com o seu governo, mas eu não estou quebrando lojas, eu não estou pichando muros, eu não estou matando pessoas que têm opinião contra mim. Eu acho isso muito importante. A gente vive num mundo hoje onde, felizmente, as pessoas estão politicamente mais informadas, elas estão mais cientes do que eles querem, porém continuam agindo de forma grotesca. Eu acho que essa é uma forma bacana, agressiva, porém leve, né, de expor sua opinião, tanto para quem vende, tá ligando dinheiro de uma forma, mas para quem compra e para quem tem sua opinião contra o governo pode fazer uma sátira aí, mas deixa de ser um protesto contra o que vem acontecendo no país. Eu acho interessante. A revitalização do Vale do Anhangabaú ganha mais um capítulo com a republicação do edital de concessão da área para iniciativa privada. No dia 1º de setembro de 2020, a Prefeitura de São Paulo republicou o edital de concessão do Vale do Anhangabaú, que tem como objetivo impulsionar o comércio, entregando a gestão da área para iniciativa privada. Na nova publicação, a Prefeitura incluiu o Museu dos Direitos Humanos e Cidadania na Galeria Prestes Maia como a mais nova responsabilidade da obra. As exposições serão sobre o trajeto na luta por direitos humanos como uma reconstrução histórica pela cidadania. Entretanto, as críticas de paisagistas, urbanistas e arquitetos contra a total reconstrução do que já foi palco de grandes momentos históricos continuam aparecendo. Resta agora esperar para ver se o Vale do Anhangabaú permanecerá de pé, mesmo enfrentando mais uma vez uma revitalização. Agora os esportes. Sem data para a estreia da Superliga, o vôlei brasileiro vive um momento complicado diante da pandemia. Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Superliga ainda não começou e os clubes e a Confederação Brasileira de Voleibol começaram a discutir a volta das partidas no último dia 12 de agosto. Estou aqui no ginásio do Vôlei Renato Campinas, onde os treinos voltaram no dia 15 de julho, seguindo as normas de segurança recomendadas. O supervisor da categoria de base, Guilherme Miller, falou mais sobre como o vôlei está lidando com a situação atípica. A pandemia aí, a gente sabe que causou um certo êxodo de grande maioria dos atletas, né, em razão do mercado externo ficar bom para eles, né, o valor do euro e do dólar em relação com a moeda nacional fez com que o valor joga lá fora atraísse. Então um atleta que aqui no Brasil, para ganhar, vamos dizer assim, 2 mil euros, ou seja, 12 mil reais por mês, que é um salário da média por aí, né, uma média razoável, lá fora 2 mil euros ficou muito mais fácil do que aqui os 12 mil reais. Então ocorreu um êxodo muito grande dos atletas, principalmente os mais novos, que esses valores para eles ficariam
muito mais difíceis aqui de ganhar aqui no Brasil. Nós tivemos alguns patrocinadores que no começo da pandemia não conseguiram trabalhar, né, honrar os compromissos, não falo honrar, mas ficou um pouco complicado a situação deles, porque imagina, não tiveram mesmo um retorno mais de mídia. A gente tem um patrocinador aqui, que no caso é a Betsu. Betsu é um site de aposta. Ela vive de aposta, porque acabou o esporte no mundo inteiro, então não tem o que fazer. Como é que você vai falar para ela, não, você vai continuar me patrocinando? É difícil, eles não têm receita, então a gente tem que também entender. A ex-jogadora da seleção brasileira, Virna Dias, também falou um pouco sobre o que ela espera do vôlei no futuro. A minha preocupação grande, não só do voleibol, mas do esporte brasileiro, é a falta de incentivo, né, nas escolas, nos clubes, né, nas comunidades. Nós não temos uma cultura esportiva no nosso país, né? É algo que às vezes os talentos aparecem no futebol, em outras modalidades, né? Por indicação, mas a gente poderia ter muito mais talentos aí. O que resta é aguardar e torcer para que os ginásios de voleibol estejam lotados novamente. Na Espanha, o time do Barcelona sofreu durante as quartas de final da Liga dos Campeões. E na última semana, a equipe do Barcelona sofreu a pior derrota da sua história na Champions League. Em uma partida das quartas de final contra o time alemão Bayern de Munique, a equipe catalã foi derrotada por um placar de 8-2 contra os vermelhos. Após o vexame no campeonato, era esperada a saída do então atual técnico espanhol Quique Setién, que veio no dia seguinte, após a confirmação do presidente Bartomeu em entrevista à Rádio COPE. O novo comando do time catalão fica por conta do técnico Ronald Koeman. Com um contrato até junho de 2022, o holandês chega com a difícil missão de liderar a reformulação do atual elenco da equipe. Em confronto emocionante com quebra de recorde, Denver Nuggets e Utah Jazz se enfrentaram pelos playoffs da NBA. Talvez, após definir o chaveamento dos playoffs da NBA, o confronto entre Utah Jazz e Denver Nuggets seria o menos esperado da Conferência Oeste da Liga Americana. Porém, a atuação de dois atletas elevaram o nível técnico das partidas e marcaram seus nomes na história do esporte. De um lado, o canadense Jamal Murray marcou 50 pontos em 2 jogos do duelo e foi essencial para o sucesso do Nuggets, enquanto Donovan Mitchell não conseguiu evitar a eliminação do Jazz, mesmo pontuando 36 pontos de média nas partidas. Juntos, os jovens atletas somaram 475 pontos, um recorde histórico envolvendo 2 jogadores adversários. O Denver Nuggets venceu o confronto por 4-3 e se classificou para a semifinal da conferência, para enfrentar os Los Angeles Clippers, duelo esse que já está 2-1 para a equipe da Califórnia. Confira agora os destaques do Video Music Awards que aconteceu no final do último mês de agosto e que consagrou a cantora Lady Gaga como campeã da noite. No dia 30 de agosto aconteceu o MTV Video Music Awards 2020. Devido à pandemia do coronavírus, o evento precisou ser diferente dos anos anteriores. A cerimônia foi ao vivo, ao ar livre, na cidade de Nova York, com shows em diversas localidades, além de contar com uma plateia virtual. A grande premiada da noite foi Lady Gaga, que recebeu o primeiro Tricon Award da MTV e também recebeu outros 4 prêmios. Outro destaque da cerimônia foi o cantor The Weeknd, que recebeu o grande prêmio da noite, o de clipe do ano. Ainda sobre premiações, Manu Gavassi e Bruna Marquezine são confirmadas como apresentadores do Prêmio Teen MTV Miau 2020. A atriz Bruna Marquezine e a atriz e cantora Manuela Gavassi estão confirmadas como apresentadoras do prêmio MTV Miau 2020, que está em sua 3ª edição esse ano. A premiação celebra grandes talentos da geração atual e ocorrerá no dia 24 de setembro, às 22 horas, com diversas apresentações ao vivo. Esta será a primeira aparição das 2 amigas juntas nas telinhas e Manuela Gavassi, além de apresentadora, está concorrendo a 2 grandes prêmios nessa disputa. Um deles, o grande ícone Miau, que é um dos maiores prestígios do festival. O PUC News de hoje termina aqui. Muito obrigada e até o próximo. Um ótimo dia para todos.